De fato, os momentos que antecederam a queda do Brasil Império pelo descontentamento, por uma parte, mas por outra parte, a rejeição da proposta da queda do atual regime. A independência do Brasil em 7 de setembro de 1822 representou a resistência do povo à época ou a independência do atual regime, ou representou o interesse para a queda do Brasil imperial para a formação do Império Republicano a fim de corrigir os erros ou quaisquer descontentamento da população. Nós já sabemos que as guerras travadas por estes conquistadores das Américas do antigo mundo, eles aqui chegaram e aqui estabeleceram seus domínios. O Brasil imperial, nesse dado momento histórico, recebia a ameaça desses conquistadores em derrubar a queda do atual regime. Nesse momento histórico, ainda podemos entender, compreender que as ordenanças, as leis e as ordens ainda estão adaptadas na natureza de guerra externa, porque o conflito acontece de um Brasil império contra o invasor que precisa, de acordo com seus interesses capitais, para atender a industrialização que pedia a emancipação brasileira nas colônias e nas províncias, adaptação para segundo os interesses deles. Então, nessa guerra, nesses conflitos do Brasil Império contra o Brasil Republicano, nesse dado momento histórico, vimos da importância do Ministério da Guerra. Na tela, Ministério da Guerra, que vai de 1821 a 1930. Esse período nos traz a constatação de que, em 1821, a presença do Ministério da Guerra tinha ainda importância para deixá-la permanecida nas leis e das ordenanças. Mas a partir do momento que o Brasil instaura a República, sai do Brasil imperial e instaura o Brasil republicano, essa natureza externa de guerra passa a perder a sua importância nas ordenanças, nas leis do Principado e em suas proposituras atuantes. Por quê? Porque nesse dado momento, nessa circunstância histórica, a guerra passa a assumir um outro papel e sai da esfera externa. Por essa razão, as leis e as ordenanças recebem adaptações para as circunstâncias, para o encaixe das novas circunstâncias, porque os conquistadores das Américas, os que vieram do antigo mundo da Eurásia, visto no capítulo anterior, estes não precisam mais intensificar as lutas externas, que o que tinha para eles conquistarem, já conquistaram. Agora, eles derrubam o Brasil Império e instauram o Brasil Republicano. O Ministério da Guerra, que vai de 1889 a 1930. O Ministério da Guerra foi criado com a denominação de Secretaria de Estado dos Negócios da Guerra, pelo decreto de 22 de abril de 1821, confirmado pelo decreto 2 de maio de 1822, a partir da divisão em duas secretarias de Estados dos Negócios Estrangeiros e da Guerra. Quero te chamar a atenção que o decreto foi de 1822. Em 1922, essa data, o que aconteceu mesmo nessa data, hein? Decreto de 22 de abril de 1821, negócios de guerra. Nesse momento histórico, as ordenanças, as leis atendiam o encaixe, adaptação para ainda permanecer a guerra em sua natureza externa. Por quê? Porque, de um lado, havia conflito dos invasores que aqui estavam, os conquistadores advindos do Antigo Mundo, que nós já falamos, com os que estavam aqui dirigindo o Brasil Imperial. Nesse momento, há necessidade da natureza externa. Nesse momento, com a queda do Brasil Império pelos conquistadores das Américas, é proclamada a República Velha por eles,
Não se iluda, eles instauraram isso, nós sabemos, a partir de agora, com a República instaurada. E que ano foi instaurada a República mesmo, hein? 1889 a 1930. Que ano mesmo foi que esses conquistadores instauraram a República que conhecemos hoje? Os Estados Unidos da América, e que aqui voltaram para ocupar o espaço para combater o Brasil Imperial de Portugal, que também vem lá da Europa Ocidental. Portanto, nesse dado momento histórico, o campo de batalha assumia um papel externo. Os conquistadores do antigo mundo, a Europa Ocidental, a Eurásia, trazia esse conflito para ser travado aqui no Brasil. De um lado, o Brasil Imperial, Portugal, e de outro, o Brasil republicano, dos conspiradores republicanos vindo dos Estados Unidos da América. Nós sabemos o que aconteceu. Eles deram o golpe no Brasil Imperial, desinstituindo a coroa. Portanto, a data de 1889 não condiz, não está sincronizada com o Ministério da Guerra. Por quê? Que ano mesmo foi proclamado a República, hein? Que ano mesmo foi proclamada a independência do Brasil? Que ano mesmo foi? Que ano mesmo foi? O Ministério da Guerra, que vai de 1889 a 1930, não está sincronizado com o decreto que ocorreu antes do Brasil republicano na República Velha, pois já em 22 de abril de 1821 já existia indício de Ministério da Guerra adequando, encaixando na lei e na ordem. Em 1821, confirmado pelo decreto 2 de maio de 1822. Ou seja, o Ministério da Guerra não inicia em 89, ele inicia em 22 de abril de 1821. Não está sincronizado com a historicidade real. O Ministério da Guerra, então, vai até 1930, data que coincide com a República Velha. Agora vejam como eles vão mudar. Vejam agora como eles estão mudando, as proposituras. Na tela, o que eles estão modificando o Ministério da Guerra e instalando o que mesmo, hein? Na tela. Emenda Constitucional de número 23. Alterou os artigos 12, 52, 64, 91, 102 e 105 da Constituição Federal, criando o Ministério da Defesa. Por que eles tiraram o Ministério da Guerra e instauraram para a instituição e instrução para o Ministério da Defesa? Lembrando aos senhores, paz e segurança do Maligno e o seu discurso para o novo formato desse Ministério da Defesa. Lembrando os senhores, porque agora as leis e as ordenanças pedem o Ministério da Defesa, porque o inimigo agora é outro. Ou melhor, atua em seus modos operantes de outra direção, em outras formatações. Assume uma outra moldura para estabelecer e edificar o ministério do anticristo. Paz e segurança, as leis e as ordenanças, os conquistadores do antigo mundo, já preparam as mudanças, porque agora o inimigo é outro, e o Ministério da Defesa precisa ser instaurado e instruído para as leis e as ordenanças, para atender às pretensões dessas bestas. Eles pretendem, assim como eles promoveram a República para derrubar o Império, são os mesmos autores agora para derrubarem o atual regime republicano, formatarem para um outro regime. Que regime será que é esse agora que eles querem formatar as leis e as ordenanças, acabar com o governo republicano, o qual eles mesmos instruíram e instauraram? Qual será mesmo o principado agora que eles estão querendo
instaurar? Qual será, hein? Então, em setembro, eles modificaram. Em setembro, independência do Brasil. Em setembro, a preparação dos primeiros passos para a mudança e a queda da República. Eles estão fazendo isso ou não? Eles estão aqui ainda, estão governando para derrubar, construir ou desconstruir, conforme um dos serviçais deles. Assim, exibiu as suas intenções na projeção em áudio visual, que nós vamos relembrar o que ele falou. Ele mesmo, na tela. O Brasil não é um terreno aberto onde nós pretendemos construir coisas para o nosso povo. Nós temos que desconstruir muita coisa, desfazer muita coisa. Os mesmos autores da queda do Brasil Imperial, lembrando que eles pegaram o grito da independência de Dom Pedro, tentaram maquiar como se fosse, deram uma conotação de que a independência para sair do império para entrar no regime republicano. A história se repete. Para entendermos o passado, não precisamos ir muito longe, basta olhar o presente. Agora o pé na porta, cidade de dentro para fora, de fora para dentro. Está aparecendo esse pé na porta algo similar com os 7 de setembro de 1822. Grito de independência de quem? Daqueles que queriam derrubar o império, ou dos que queriam instaurar o império, ou daqueles que não queriam a queda do império. E o pé na porta? Cidade de dentro para fora, de fora para dentro. O inimigo agora atua em outro formato, porque os instrumentos que tem em suas mangas são outros. O fato é que nós estamos agora enfrentando dois inimigos: a cobra, a serpente advinda do império das trevas, de um lado, do antigo mundo, as bestas assassinas, promovedores de guerras e de penúrias e contendas dos continentes, os conquistadores do antigo mundo, a serpente na cabeça do dragão e o dragão vermelho preconizado no Apocalipse, advindo da Ásia, Eurásia. Na cabeça do dragão, a serpente conduzindo esse novo formato que eles pretendem instaurar para o inimigo. E o dragão vermelho da Ásia, Eurásia, a serpente e o dragão. Quem vai vencer no final? Segura-te, terra de Santa Cruz. Avante, povo brasileiro.